Salve família! Se você é como eu, com certeza já parou para imaginar qual personagem de Naruto tem a maior quantidade de chakra. Hoje eu trago um top citando basicamente os mais poderosos chakras do anime Naruto. E se é novo por aqui, eu sou o Ever, você está no canal Top 10 e seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, para fazer esse vídeo eu escolhi dois critérios. O primeiro basicamente foi retirar todos os membros do Otsutsuki. E o segundo critério que eu adotei foi retirar os personagens que usam o poder da Biju. Ou seja, se ele tem uma grande quantidade de chakra só quando ele usa o poder da Biju, que ele virou um Jinchuriki, por exemplo, não vai valer para o top. Bom, a menção honrosa desse vídeo vai ficar para três personagens femininas, a Mito, Kushina e a Karin. As três fazem parte do clã Uzumaki, o que já dá uma característica que elas têm muito chakra. Só que eu não vou abordar elas numa posição mesmo no top, porque a gente tem poucas informações sobre elas, principalmente sobre a Kushina e a Mito. E mais uma vez, menção honrosa não quer dizer que elas estão no último lugar, é porque eu não tive muita informação para comparar elas e colocar no top, por isso vai uma menção honrosa. E isso só aconteceu porque elas não foram muito exploradas no anime. Essa é a minha opinião, espero que você entenda. Obito. Ele possui um chakra até que poderoso, devido ao fato dele ser membro do clã Uchiha. Depois de ele conseguir células Senjus do Hashirama, seu chakra aumentou ainda mais. Só não vou colocar ele no topo porque eu não posso considerar sua forma final de Jinchuriki do 10 Caudas. Quarto Raikage. Ele possui o modo chakra de liberação de relâmpago, que requer uma enorme reserva de chakra, para ativar a técnica e mantê-la ativa. Quando ele está nessa forma, foi afirmado pela Karin que ele tem um nível comparado a uma Biju. Maitogai. Ele obteve um condicionamento físico alto e muita resistência, com imensa reserva de chakra e estamina. Isto lhe permite se recuperar de cansaço extremo num curto período de tempo, e utilizar seu estilo conhecido como punho forte em seu pleno potencial, sem se desgastar. Minato. Ele demonstrou ter enormes reservas de chakra, o suficiente para realizar inúmeros teletransportes, utilizar o Rasengan, utilizar técnicas de selamento de alto nível e ainda invocar o Gamabunta e teleportar Kurama em seu tamanho total. Tudo isso ele fez sem descanso e sem se esgotar completamente. Seu controle de chakra é incrível. Jiraiya. Demonstrou ter uma enorme quantidade de chakra, o suficiente para que ele pudesse aprender o modo sábio, que requer enorme quantidade de chakra para equilibrar a energia da natureza. E bom, sua característica principal era o controle absurdo de chakra, um dos melhores de todo o anime, podendo usar o Rasengan em uma única mão ou dois de cada vez, e sabemos quão difícil era controlar o Rasengan dessa maneira. Outro feito incrível dele foi conseguir moldar chakra após ser atingido pelas lâminas que perturbam o chakra do Pen. Um outro ninja provavelmente não conseguiria mais usar chakra. Tobirama. Fazia parte do clã Senju, que por padrão já nascem com ótima reserva de chakra, e suas reservas de chakra eram tão grandes que era suficiente para teleportar ao mesmo tempo dois usuários modo besta com cauda. Além de seu enorme chakra, ele tinha uma força de vontade incrível, que quase superou o poder completo do Edo Tensei. Nagato. Ele fazia parte de outro clã que herda muita reserva de chakra, o clã Uzumaki. Nagato possui uma quantidade incomum de chakra, excepcionalmente forte, a ponto de poder destruir Konoha totalmente, e em seguida ainda travou uma luta longa contra o Naruto. E depois de tudo isso ainda tinha chakra o suficiente para reviver todas as pessoas que ele tinha matado na vila. Ou seja, haja chakra. Tsunade. Pertencente ao clã Senju, mas com a herança do clã Uzumaki também, ou seja, já tinha um potencial enorme nesse quesito chakra. Ela foi capaz de curar um grande número de pessoas durante longos períodos de tempo, sem se tornar desgastada. E quando necessário, Tsunade também libera uma grande quantidade de chakra armazenado nela.
e após a sua liberação ela se torna praticamente imortal na batalha, onde simultaneamente ela cura e protege os cidadãos de Konoha. Ainda mais impressionante do que suas reservas é o controle de chakra que Tsunade teve desde a infância. Sakura. Sim, galera, por mais que muitos a criticam, ela mesmo sem fazer parte de nenhum clã poderoso, evoluiu por vontade própria, se igualando a sua mestra em alguns aspectos e superando em outros. Na quantidade de chakra, ao meu ver, ela ultrapassou até a Tsunade, já que ela aprendeu todas as técnicas que a sua mestra lhe ensinou, como um Byakugo, transferência de chakra para a aliança Shinobi inteira, e mais tarde ela também potencializou o uso da técnica do Kamui do Óbito, a fim de se locomover entre várias dimensões da Kaguya. Um feito e tanto, algo que nem a Tsunade nós não vimos fazer. E mesmo depois de tudo isso, ainda lhe sobrou um pouco de chakra. Ou seja, ela está em pé de igualdade com a Tsunade, ou até com mais chakra. O que vocês acham? Kisame. Mesmo não fazendo parte de nenhum clã conhecido por ter altas quantidades de chakra, ele era incrível nesse quesito. Kisame tinha uma quantidade incomum de chakra, mesmo para os padrões da Akatsuki. Seu chakra era monstruoso, comparado até com o da Kurama. A Karin, mesmo quando sentiu o chakra do Kisame, afirmou que nunca tinha visto tanto chakra em um só lugar. E até mesmo quando ele lutou com a potência de 30%, Neji já comparou sua fonte de chakra com a de Naruto. Ou seja, ele era realmente incrível. Terceiro Haikage. Assim como seu filho, ele se destacava no fator chakra, mesmo não sendo um dos clãs mais conhecidos por esse feito. Ele tinha reservas enormes de chakra, sendo capaz de selar 8 caudas toda vez que o animal se libertava. Ele foi capaz de sozinho também atrasar todo o exército composto de 10.000 shinobis, por 3 dias e noites consecutivos, antes de finalmente entrar em colapso. Qualquer outro shinobi normal só poderia alcançar esse feito com drogas. É a reencarnação de Indra, e ainda membro do clã Uchiha. Sasuke possui uma grande quantidade de chakra. Aos 7 anos ele já era capaz de usar a técnica de liberação de fogo, assinatura do seu clã, algo que Kakashi observou que requer muito chakra envolvido. Depois de ganhar os olhos de Itachi, as reservas de chakra de Sasuke pareceram ter aumentado ainda mais, como durante a Quarta Guerra Ninja. Ele fica visivelmente sem ser afetado por utilizar várias técnicas de alto nível contra inimigos poderosos e só se esgotou durante sua batalha final contra Naruto. É a reencarnação de Asura, pertence também ao clã Uzumaki. Naturalmente, Naruto possui uma enorme quantidade de chakra, e como sua mãe, o chakra de Naruto é especial, sendo esta a razão pela qual ele foi capaz de se tornar o Jinchuriki da Kurama. No início de sua carreira shinobi, ele tinha muito pouco controle de chakra, fazendo com que ele perdesse mais chakra do que necessário, mas as suas reservas naturais compensavam essa falha. Naruto foi capaz de compartilhar seu chakra com toda a aliança shinobi, e Hashirama observou que o volume de chakra que Naruto tinha compartilhado era quase igual ao seu. Tem um chakra de nível Biju, além de ser a reencarnação de Indra, e pertence ao clã Uchiha. Madara foi anotado como tendo nascido com um chakra muito poderoso, mesmo para os padrões Uchihas. Isto em parte porque ele era herdeiro do chakra de Indra, e suas reservas de chakra eram tão grandes que ele podia lutar sem parar por um dia inteiro, antes que viesse a desmaiar. Seu controle de chakra também era muito hábil, que lhe permitiu realizar jutsus complicados com apenas um selo de mão, bem como absorver rapidamente e sincronizar o chakra senjutsu com o seu próprio, sem efeitos adversos. Se você puder apoiar o canal com R$1 que seja por mês, vai ganhar vários benefícios, que vai de uns simples salves até meu WhatsApp num grupo feito apenas para os apoiadores. Clica no card ou no link da descrição e saiba mais. Tem um chakra de nível Biju, e além de ser a reencarnação de Asura, ele pertence ao clã Senju. O chakra de Hashirama foi notavelmente forte, tão denso que podia rachar pedra quando moldado. Isso em parte é porque ele é um dos herdeiros do chakra do Asura, assim como Naruto. Seu controle de chakra era bastante avançado, como ele podia executar certos jutsus de grande escala com apenas um selo de mão. E além do seu chakra, ele tinha uma energia enorme, para lutar sem parar por um período de 24 horas. E sua força de vontade era forte o suficiente para resistir ao controle do poderoso do Tensei.
わかった。そうチャクラを荒立てるな、兄じゃ。Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você não concorda com alguma posição que eu coloquei, comente com a gente qual é o seu ponto de vista. E agora vamos para os salvos. O primeiro salve vai para o Cebolinha Sábio. O segundo salve vai para a Marcelinha Santana. E o terceiro e último salve de hoje vai para a Gabriele Haruno. E é isso aí. Assista mais vídeos do canal e até a próxima semana. Olá, Cavaleiros e Amazonas, eu sou o Wes e apresento o canal Sempre Quis Saber. O Sempre Quis Saber é um canal que fala sobre animes, curiosidades e animações. Toda semana temos vídeos novos e também um vídeo bônus de animação todo mês, com a participação do grande Zoikage, cumprindo os mais loucos desafios que vocês mandam nos comentários. Venha ser um cavaleiro inscrito do canal Sempre Quis Saber.